construir e proporcionar às pessoas o espaço ideal para que vivam suas melhores experiências, escrevam suas histórias e sejam felizes. Essa é a nossa missão e o nosso propósito. São mais de 33 mil unidades urbanas entregues, milhares de famílias vivendo em ambientes que a Tarraf projetou, construiu e entregou as chaves. Isso é compromisso. Bom ter você aqui em nossa obra, visitante, colaborador, fornecedor ou prestador de serviços. Antes de entrar, temos um recado importante. Conheça e siga sempre as normas e procedimentos de segurança do trabalho. Aqui elas são obrigatórias e garantem a sua e a nossa segurança. Vamos juntos valorizar a vida. Bem-vindo à Tarraf. Vamos falar sobre funcionamento e acesso à obra. Para funcionários, o horário de entrada nas obras é às 7 horas. O acesso de visitantes à obra é permitido somente após autorização do engenheiro responsável pela obra, com cadastro sendo realizado na portaria e liberação de cartão de visitante. O acesso de trabalhadores somente será permitido após a liberação prévia do técnico de segurança da obra após conferência de documentação obrigatória inicial, com liberação na catraca através de leitura biométrica facial. Se o cadastro do trabalhador estiver bloqueado, procure imediatamente o administrativo ou técnico de segurança do trabalho da obra. Os cartões de ponto de trabalhadores terceirizados deverão ficar disponíveis na chapeira. Todos os meses o cartão de ponto deverá ser fornecido para a empresa contratante. O trabalhador deverá registrar o ponto diariamente. Só é permitido o acesso de trabalhadores uniformizados nos canteiros de obra. Não é permitido o uso de uniforme em más condições. Manter o uniforme limpo e conservado é dever diário de todo trabalhador. Para entrar na obra é obrigatório o treinamento de NR18 e antes do início das atividades deve ser emitida uma PR. A PR é emitida pela equipe de segurança da obra e as equipes de trabalho, com o objetivo de identificar os riscos envolvidos nas atividades da equipe, e medidas preventivas para se evitar incidentes e acidentes, definindo quais EPIs e EPCs deverão ser utilizados. A utilização dos EPIs é de uso obrigatório, por isso fique sempre atento e nunca improvise. Se tiver qualquer problema que impeça o uso, procure o seu encarregado e solicite a substituição imediata. É proibido o uso no canteiro de obra dos seguintes itens: caixa de som, fone de ouvido, bermuda, camisa cavada, chapéu, calçado de salto ou saia. Colabore com a manutenção dos locais de convivência. Ajude a manter banheiros limpos e organizados. Não jogue papel no vaso ou no chão. Use a lixeira. Acione a descarga e lave sempre as mãos. Economize água e feche bem as torneiras. Nunca urine fora dos banheiros. No vestiário, tranque seu armário com cadeado. Não guarde pertences de valor, pois a empresa não se responsabiliza em casos de furtos. Todos os pertences devem ser guardados no armário, sendo proibido o armazenamento de alimentos. Capacetes de moto podem ficar do lado de fora dos armários. O refeitório deve ser usado para o café da manhã, almoço e café da tarde. Siga algumas regras básicas como lavar as mãos antes das refeições, manter o ambiente limpo e organizado, jogando no lixo o que não consumir. Respeite os horários estabelecidos pela obra, principalmente quando houver turno de almoço. É proibido tomar refeição fora do refeitório e fumar em locais fechados. Os diálogos de segurança são realizados sempre no início do expediente. Quando entrar na obra, verifique com o técnico de segurança do trabalho da obra quais os dias da semana em que os diálogos ocorrerão. É obrigatória a participação de todos os funcionários e a ausência será penalizada com advertência. A lista de participação deve ser assinada para garantir sua participação. O trabalhador tem o direito de recusa ao trabalho em caso de situação de risco grave ou iminente a um ou mais trabalhadores. Caso isso aconteça, deve comunicar imediatamente o técnico de segurança do trabalho da obra para avaliação. Só depois de serem tomadas as ações necessárias, a atividade poderá reiniciar. Antes do início das atividades nos canteiros de obra, realize sempre a análise preliminar de riscos das tarefas junto com o técnico de segurança do trabalho da obra, para todas as atividades. Algumas atividades específicas como trabalhos em espaços confinados, trabalhos com cadeira suspensa, trabalho com andaimes suspensos e atividades não rotineiras, necessitam da abertura da permissão de trabalho pelo técnico de segurança da obra para autorização do início dos trabalhos.
O setor de segurança do trabalho da obra irá autorizar ou não atividades em dias de chuva. Fique sempre atento às condições de segurança do ambiente de trabalho. É muito importante conhecer os equipamentos de proteção individual e sua importância. Capacete com jugular. O capacete protege contra impactos de objetos sobre o crânio e seu uso com jugular é obrigatório em qualquer setor dentro do canteiro de obra. Protetor auricular. Uso obrigatório onde houver ruído de máquinas e equipamentos. Óculos de proteção. Protege os olhos contra a projeção de partículas, poeira, luz intensa, radiações ultravioleta e infravermelho. Máscara. Utilize a máscara respiratória PFF de acordo com as suas funções e máscara com filtro cartucho para proteção contra gases e vapores. Use sempre luvas quando houver o risco de material perfuro cortante ou químico. Botina com biqueira protege contra impactos em quedas e previne perfurações de objetos perfuro cortantes e seu uso é obrigatório em toda a obra, lembrando que é proibido o uso de biqueira de aço. Protetor solar. A utilização de protetor solar protege contra a radiação solar UVA e UVB, que podem causar câncer de pele. Creme de proteção para as mãos. Funciona como uma luva química, protegendo contra agentes que ressecam e danificam a pele. O uso do cinto de segurança tipo paraquedista, com talabarte duplo e ABS é obrigatório em trabalhos realizados acima de 2 metros de altura. É obrigatório o treinamento de NR35 para todas as atividades com risco de trabalho em altura. Cabe ao trabalhador guardar e conservar seus EPIs. Se os equipamentos estiverem impróprios para uso, comunique imediatamente ao empregador para que a substituição seja feita. É responsabilidade da empresa contratada fornecer aos empregados, gratuitamente, EPI adequado ao risco, em perfeito estado de conservação e que estejam dentro dos padrões de qualidade aprovados pelo órgão nacional competente. Substituir imediatamente o EPI quando necessário. Exigir o uso, orientar e treinar o trabalhador quanto à sua utilização e conservação. As escadas utilizadas necessitam obedecer todas as normas regulamentadoras vigentes, sendo proibida a fabricação de escadas de madeira na obra. Escadas de mão e escadas de abrir dupla. Escada de abrir dupla deve ser provida de dobradiças com afastadores e limitadores de abertura com sistema antibeliscão, que evite lesão na mão do trabalhador, e os limitadores de abertura deverão estar totalmente abertos quando a escada estiver em uso. Escavações com mais de 1,25 m de profundidade devem ter escadas de mão posicionadas em locais estratégicos que permitam a saída rápida dos trabalhadores em casos de emergência. O material retirado das escavações deve ser depositado a uma distância para garantir a estabilização dos taludes. A escavação manual de tubulões só é permitida com a utilização de camisas de proteção. O responsável técnico deve sempre buscar a adoção de técnicas responsáveis em todos os casos de escavações. É obrigatória a instalação de EPCs, equipamento de proteção coletiva, onde houver risco de queda de trabalhadores ou projeção de materiais. Todos são responsáveis pela conservação dos EPCs, sendo obrigatório respeitar as áreas isoladas e nunca remover o EPC sem autorização prévia. Não importa a urgência da atividade, respeite e não remova EPCs sem autorização. Caso a retirada seja autorizada, deve ser recolocada imediatamente pela pessoa que retirou quando finalizado o serviço. A retirada de proteção coletiva sem autorização é considerada falta grave, segundo as regras de Ouro-Tarraf, cabendo punição, como bloqueio de acesso do trabalhador à obra. Todas as áreas de risco devem ser sinalizadas e isoladas, onde é proibida a entrada sem a devida autorização da segurança do trabalho. Todos os trabalhos externos à obra devem ser sinalizados com placas de aviso e isolados. Todos devem respeitar a sinalização de segurança, fique sempre atento. Trabalho em altura. Para realizar trabalhos em altura é preciso respeitar os seguintes itens de segurança. Análise preliminar de risco. Obrigatório o treinamento na NR35. Permissão de trabalho emitida pelo técnico de segurança do trabalho da obra. Utilização de proteção coletiva. Uso do cinto de segurança do tipo paraquedista com talabarte ancorado ao sistema de linha de vida ou ponto de ancoragem. Se a ancoragem do cinto de segurança for realizada fora do sistema de linha de vida, o ponto de ancoragem deve ser validado pelo técnico de segurança da obra. Serviços em espaços confinados exigem os seguintes cuidados e obrigações. Análise preliminar de riscos. Obrigatório o treinamento na NR33.
Permissão de trabalho emitida pelo técnico de segurança do trabalho da obra. Medição de gases. Uso de cinto de segurança com sistema de resgate com tripé. Presença de um supervisor nos trabalhos. Sistema de ventilação e exaustão forçada. Serviços e instalações em eletricidade exigem treinamento NR10 para eletricistas e auxiliares. Profissional capacitado e autorizado a realizar quaisquer trabalhos em instalações elétricas. São proibidas improvisações. Ligações em tomadas devem ser feitas sempre através de plugs. Extensões devem ter cabo duplamente isolado, suspensa e sem contato com água. Equipamentos com carcaça metálica e quadros devem ser aterrados. Painéis elétricos devem ser trancados com cadeado. Somente pessoas capacitadas e autorizadas podem operar máquinas e equipamentos. Operadores de máquinas autopropelidas devem portar crachá de identificação. Equipamentos elétricos manuais passam por inspeção na entrada e reinspeção mensal, com comprovação através de selo de segurança. Deve ser realizado checklist diário de máquinas de grande porte. Serra de bancada deve ser mantida trancada e utilizada apenas por operador qualificado, habilitado e autorizado. Deve possuir extintor de incêndio tipo ABC no local. Possuir aterramento. Passar por checklist diário. O local deve ser limpo e organizado, separando o material de uso e de descarte em local apropriado. Para serrar peças pequenas é obrigatório o uso de dispositivo empurrador. Para a operação da serra, a coifa deve ser utilizada sempre abaixada. Estruturas e fechamentos devem ser metálicos e estáveis. Deve ter projeto e ART. Lembre-se sempre de portar corretamente os EPIs. Botina, capacete, protetor auricular, avental, luvas, protetor facial, máscara respiratória, avental de raspa. Betoneira e argamassadeira devem ser utilizadas apenas por operador qualificado, habilitado e autorizado. Possuir extintor de incêndio próximo. Possuir aterramento. Realizar checklist diário. Manter o local limpo e organizado, sendo proibido deixar restos de materiais. Portar corretamente os EPIs. Botina, capacete, protetor auricular, protetor facial, avental, luvas, máscara respiratória. Grua. Somente o sinaleiro é qualificado e autorizado para amarração de cargas para içamento. Somente o operador da grua é qualificado e autorizado para a operação do equipamento. O operador da grua tem autonomia para parar a operação do equipamento quando as condições climáticas causarem risco à operação. É proibida a entrada em áreas isoladas e abaixo da movimentação de cargas pela grua, conforme regras de ouro da TARRAF. Elevador cremalheira. Somente o operador da cremalheira é qualificado e autorizado para a operação do equipamento. Proibida a operação do equipamento com sensores de alçapão e cancelas fora de funcionamento ou burlados. Proibida a operação do equipamento em pavimento sem a presença da cancela instalada e interligada aos sensores. Andaime suspenso e cadeira suspensa. O trabalhador deve estar usando cinto de segurança com trava-quedas fixado na linha de vida independente. As ancoragens e linha de vida devem ser validadas pelo técnico de segurança da obra, e o trabalho deve ser autorizado com a emissão de uma permissão de trabalho. Os trabalhos devem ser paralisados em condições climáticas de vento e chuva. Regiões abaixo de andaimes e cadeiras suspensas devem ser sempre isoladas, e a entrada nestas áreas implica em consequências de acordo com as regras de ouro da TARRAF. Carregamento manual de objetos pesados. Utilize sempre carros manuais ou máquinas para carregamento de materiais ou objetos. Se necessário o carregamento manual, para evitar sobrecarga, peça ajuda e trabalhe sempre em pares no mesmo ponto para a divisão da carga. Proteção contra incêndio. Verifique a presença de extintores de incêndio nas máquinas e equipamentos e utilize conforme a classe de incêndio. Classe A. Sólidos como madeira, papel e tecido. Classe B. Inflamáveis como gasolina e álcool. Classe C. Equipamentos elétricos energizados, como eletrodomésticos e fiação elétrica. Classe D. Ligas metálicas e materiais pirofóricos como magnésio e titânio. Regras de ouro TARRAF. As regras de ouro definem as práticas de segurança do trabalho que devem ser seguidas à risca por todos os trabalhadores dentro de todos os canteiros de obras da TARRAF. São elas:
Utilizar todos os EPIs necessários à atividade de forma correta. Utilizar o cinto de segurança para todas as atividades com risco de trabalho em altura. É proibida a operação de equipamentos reprovados e sem a devida autorização. Fazer uso das proteções coletivas, sendo proibida a retirada de equipamentos de proteção coletiva sem a devida autorização. É proibido entrar em área que esteja isolada. Realizar atividade somente quando estiver autorizado e devidamente qualificado. É proibida a utilização dentro do canteiro de obras ou trabalhar sob efeito de drogas ilícitas ou álcool. O não cumprimento implica em consequências que serão aplicadas imediatamente, que vão de uma advertência até o desligamento ou bloqueio em definitivo de acesso em todas as obras. Incidentes e acidentes devem ser imediatamente comunicados por qualquer colaborador, próprio ou terceirizado. Em caso de incidente ou acidente, procure o técnico de segurança da obra para que todas as medidas necessárias sejam providenciadas. Na ausência do técnico, procure a equipe de engenharia presente na obra. Casos de urgência e emergência com necessidade de encaminhamento para a unidade de saúde devem sempre ter alguém da equipe acompanhando a ocorrência. Segurança é prioridade em todas as nossas atividades. É nosso compromisso garantir um ambiente de trabalho seguro a todos os colaboradores e seus terceirizados. Sua conduta e responsabilidade na obra fazem toda a diferença.